Então, pessoal, vamos para a questão 1, que ela diz o seguinte. Uma tubulação horizontal transporta água com uma velocidade de 2 metros por segundo em uma seção onde a pressão manométrica é de 150 kPa. Mais adiante, o tubo sofre um estreitamento, fazendo com que a velocidade da água aumente para 6 metros por segundo. Determine a pressão na seção estreitada, e aí ele considera uma massa específica, que nesse caso é a densidade, né, da água para 1000 kg por metro cúbico, e despreze as perdas por atrito. Então vamos começar a gente fazendo um esquema, né, que é o desenho desse exercício. Então ele está falando que a gente tem um tubo que ele começa assim, maior, depois ele tem um estreitamento desse tubo, certo? Nessa parte inicial aqui, que é a parte mais grossa, a velocidade que eu vou chamar de velocidade 1, ele me dá o dado, que é de 2 metros por segundo. E a pressão 1, que é de 150, e aí o K, ele quer dizer 1000, né? Então é 150 vezes 10 a 3 PA, certo? E aqui no tubinho 2, que é o carinha menorzinho, a velocidade 2 ela é de 6 metros por segundo, e a pressão 2 é o que a gente quer descobrir. Então esse cara aqui a gente não tem, certo? Como a gente está falando de um tubo que vai ter uma variação de pressão, para resolver a gente vai precisar usar a equação de Bernoulli, que ela diz que a pressão mais a metade da densidade vezes a velocidade 1 ao quadrado mais ρg altura 1 precisa ser igual a tudo, só que para a seção 2, né? Que no nosso caso é a seção mais fina. Então V2 ao quadrado mais ρg H2, certo? Então, sempre que a gente faz o exercício de equação de Bernoulli, a gente precisa fazer alguns caras sumirem para ficar mais fácil para a gente manipular, certo? Então, ele diz que esse tubo ele é horizontal. Então, se ele é horizontal, ele é um tubo que está deitado, a altura dele aqui no começo, independente de qual seja a H1, vai ser igual à altura 2, certo? Então, quando eu passar esse H2 para o lado de cá, como eles são iguais, esse cara inteiro vai cortar com esse cara inteiro, certo? Então, vai sobrar só o P1 mais meio ρ V1 e o P2 mais meio ρ V2. Como a gente quer achar a pressão 2, eu vou isolar ela na fórmula, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, vai ficar P1 mais meio ρ V1 ao quadrado menos meio ρ V2 ao quadrado, certo? Então, nós achamos esse cara aqui. Aqui eu tenho meio ρ e meio ρ, então eu vou colocar em evidência, só para ficar mais bonito, né? A fórmula no final. Então, vai ficar P1 mais meio ρ, que multiplica velocidade 1 ao quadrado, menos velocidade 2 ao quadrado. E o velocidade 2 fica dentro do parêntese. Então, menos V2 ao quadrado, certo? Então, basicamente, é essa fórmula que a gente vai usar no exercício. A gente tem todas as informações desse lado, basta a gente aplicar. Então, eu tenho que P2 vai ser igual a 150 vezes 10 a 3, mais a metade de 1000, certo? Que multiplica a velocidade 1, que é 2 ao quadrado, menos a velocidade 2, que é 6 ao quadrado, certo? E aí, na hora que eu resolver todos esses caras, eu vou chegar em 150 vezes 10 a 3, menos esse cara aqui todo vai dar 16 vezes 10 a 3. E aí, resolvendo esse carinha na calculadora, a gente chega aqui a nossa pressão 2, é de 134 vezes 10 a 3 Pascal, e aí esse 10 a 3 a gente pode colocar ele como K Pascal, que bate exatamente com a resposta final do gabarito.